Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovishnam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryamurupam Manjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Izmiraha Saramurali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradetama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 22. Então, continuando com a conversa entre Brajanata, Vijay e Babaji Maharaj. Agora o Brajanata pergunta: Prabhu, é comum observar que quando aqueles que desejam desfrute material e liberação fazem Harinama Sankirtana, eles manifestam também sintomas de bhava em seu corpo, né? Os quais acabaram de ser descritos por você. Né? Como isso pode ser compreendido? Babaji responde: apenas pessoas tolas ficam impressionadas ao ver esses sintomas externos de bhava em tais pessoas. Aqueles que compreendem Bhava Tattva de maneira adequada chamam isso de bhava, chamam esse tipo de bhava como um semblante de rati ou rati abhasa. Né? Nós vimos na aula anterior que ele falou sobre bhava avasa. Né? Agora ele apenas utilizou um outro nome, rati, que é um sinônimo de bhava. Então, rati abhasa. Tá? Então, essas pessoas se mantêm afastadas daquelas que manifestam este tipo de bhava. Então Vijay pergunta: quantos tipos de rati abhasa existem? Babaji responde: existem dois tipos de rati abhasa. A rati abhasa refletida, pratibimba rati abhasa, e a sombra de rati abhasa, que é chaya rati abhasa. E Vijay pergunta: o que é Pratibimba Rati Abhasa? Babaji responde: as pessoas que desejam liberação pensam que alguém pode alcançar mukti através de Brahmagyana, mas a disciplina espiritual de Brahmagyana é difícil e complicada. Algumas delas vêm entender que mukti pode ser alcançada simplesmente pela prática de Harinama Sankirtana. E que alguém pode obter Brahmagyana desta maneira muito facilmente e sem qualquer trabalho.
Quando eles pensam dessa maneira, eles se tornam bem-aventurados, esperando obter mukti sem ter que passar por grandes dificuldades. Quando este semblante abhasa, né, das transformações corpóreas, como por exemplo lágrimas, arrepios, etc., aparecem então em seus corpos. Tais transformações são conhecidas como pratibimba abhasa. E o Brajanata pergunta, por que elas são chamadas de pratibimba, ou refletidas? A palavra pratibimba significa reflexo. Né? E Babaji responde, se aqueles que desejam liberação ou desfrute material têm a boa fortuna de se associarem com devotos avançados, eles então começam a adotar um processo de Harinama Sankirtana, dentre outros. Naquele momento, alguns reflexos da lua de Bhava no céu do coração dos Shuddha Bhaktas aparecem também no coração desses que estão sedentos por liberação. Este reflexo é chamado de pratibimba. Então, para explicar melhor, se essas pessoas que buscam liberação se associam com os devotos puros, né, para praticar Harinama Sankirtana, é possível que a bhava que existe no coração dos devotos puros, né, se reflita também, né, por extensão, uma parcela, uma parte muito pequena, no coração desses devotos, dessas pessoas que buscam por mukti. E aí eles vão manifestar alguns sintomas de bhava, que na verdade não pertencem a eles, tá? Mas sim que estão sendo refletidos pela associação com os devotos puros. Este reflexo então é chamado de pratibimba. Shuddha Bhava nunca surge no coração daqueles que têm desejos por desfrute material ou liberação, mas Bhava Abhasa, né, surge neles quando eles veem a Bhava dos devotos puros. Esta Bhava Abhasa é conhecida como Pratibimba Abhasa. E ela não é geralmente produzida por nenhum esforço pessoal. Tá? Ela apenas concede desfrute material e liberação, e logo em seguida desaparece. Esta Bhavabhasa pode também ser entendida como um tipo de Nama Aparada. Então vejam que como a coisa é sutil e complicada, né? Você pode ver uma pessoa em meio a Vaishnavas puros, sem saber que ela é, na verdade, alguém que busca mukti, né? Vê-la manifestar sintomas de bhava, mas ainda assim, e por isso confundi-la, né? Achar que ela é assim como os outros devotos que estão ali fazendo bhajana. Uma coisa bastante complicada. Comparado ao... Não, perdão. Agora o Brajanata pergunta. Por favor, explique a natureza de Chaya Bhava Abhasa. Babaji então responde. Quando um Kanishta Bhakta, devoto neófito, né, que já está versado no conhecimento da alma, Atma Tattva, associa com atividades, tempo, local, né, e devotos que são queridos para Krishna, uma sombra, uma chaya desta rati, desta bhava, pode aparecer nele. Comparado com o próprio rati, esta sombra ela é insignificante por natureza, né, e ela é, como é que se diz? Impermanente. Mas ela cria curiosidade, né? Assim como o Urati dos Shuddha Bhaktas, né? Urati que os Shuddha Bhaktas experimentam. E ela destrói lamentação, né? O estado de lamentação. Ou seja, ela promove uma certa bem-aventurança. Né? E
Então isso é chamado de Chaya Rati Abhasa. A Bhakti desses devotos pode ser muito pura até um certo limite, mas ela não é totalmente perfeita, né? E é por isso que então surge Rati Abhasa. Neste caso, esta Chaya Bhava Abhasa apenas surge através da influência de muitas outras atividades piedosas, pela associação com os Vaishnavas. Chaya Bhava Abhasa então se torna pura. Na sequência, surge então Shuddha Bhava. Todavia, deve-se manter em mente que, não importa o quanto desenvolvido esta Bhava Abhasa possa ser, ela gradualmente tende a diminuir, assim como a lua, ela também se torna escura durante um mês, né, do ciclo lunar. Se alguém cometer ofensas aos devotos puros. O que dizer de Bhava Abhasa? Até mesmo Shuddha Bhava pode gradualmente ser diminuída se alguém comete uma ofensa aos devotos de Krishna, os devotos puros de Krishna, né? Deixar bem claro isso, né? Se alguém se associa continuamente com alguns dessas pessoas que desejam liberação, a sua bhava também se tornará bhava abhasa. Ou ele poderá se tornar vítima do seu orgulho, pensando ele mesmo ser o próprio controlador, o Ishvara. É por isso que algumas vezes podemos ver que novos devotos estão dançando, né, e eles desenvolvem um desejo por liberação. Tá? Esses novos devotos, neófitos, eles não pensam com cuidado e não consideram esta situação. Então eles associam, tá? Então eles se aproximam daqueles que buscam por liberação, como resultado dos seus conflitos, né? Das suas perturbações internas. Então esses novos devotos devem, portanto, com muito cuidado, evitar a associação de pessoas que buscam por liberação. Ocasionalmente, o estado de bhava pode ser visto surgir em alguém de repente, né, ou sem nenhuma causa aparente. A explicação para isso é que esta pessoa praticou o sadhana extensivamente, né, em seu nascimento anterior, mas a prática não pôde dar frutos até agora por conta de vários tipos de impedimentos. No entanto, Shuddha Bhava de repente surge em seu coração quando esses obstáculos são removidos. Às vezes, um estado excelente de Bhava como este pode surgir de repente pela misericórdia sem causa de Krishna. Esse tipo de Bhava é conhecido como Shri Krishna Prashada Jabhava. A gente leu mais acima, né, sobre esses dois tipos de Bhava, né, que vem pela misericórdia de Krishna ou do devoto puro. Né. Não devemos criticar uma pessoa na qual a Bhava verdadeira se manifestou, muito embora nós possamos observar alguns defeitos em seu comportamento. Porque uma vez que Bhava surge, o sadhaka se torna completamente bem-sucedido em seus esforços. Então, mesmo que o devoto apresente alguns defeitos, ele já é considerado um devoto perfeito, porque Bhava surgiu nele. Então, a gente tem que se lembrar do verso do Padeshamrita, que diz: Gangam basam nakalu budbuddha pena pankair brahmadravatmam apagachati niradharmai. Mesmo que sujeira, lama, bolhas apareçam na água do Ganges, ela será sempre considerada pura e transcendental. Da mesma forma,
se aparece algum defeito na personalidade de Vaishnavas puros, né, que já manifestaram bhava, não deve ser considerado, tá? Não deve ser considerado. Então, sob tais circunstâncias, é impossível, né, para ele se comportar de maneira pecaminosa. Mas, se algum comportamento pecaminoso pode ser observado algumas vezes, né, ou alguma vez, ele deve ser compreendido de uma ou duas maneiras, né? O Mahapurusha Bhakta, ele executou algumas atividades pecaminosas por força das circunstâncias, mas ele não pode novamente permanecer naquela condição permanentemente, tá? Ou seja, foi um acidente. Ou uma outra opção é que algum semblante de pecado ou papa abhasa de sua vida anterior, né, que ainda não foi completamente destruído, ainda está presente, né, mesmo após a manifestação desta bhava, né, embora ele será destruído logo logo. Tá? Então, devemos pensar desta maneira e não olhar para esse tipo de pecado, né, que possam surgir, né, assim como defeitos, né, que possam ser vistos nesses devotos, né, porque é um tipo de nama aparada fazer esse tipo de crítica a esses Vaishnavas. O Nishinha Purana, ele proíbe que nós pensemos sobre esse tipo de defeitos nos devotos, né? Prestemos atenção e fiquemos absortos, né, o tempo todo pensando nesse tipo de devoto, nesse tipo de defeitos que possam surgir nesses devotos, né? Então o verso diz o seguinte: assim como a lua, né, nunca está, vamos dizer, nunca é obscurecida pela escuridão, né? Muito embora esteja coberta por pontos negros, similarmente, a pessoa que se devota exclusivamente a Sri Hari permanece gloriosa. Muito, mesmo que embora possam aparecer, ele possa aparecer, ele possa parecer, perdão, depravado ou caído, tá? Então, não devemos, no entanto, concluir, através dessas instruções, que o Bhakta possa repetidamente se ocupar em atividades pecaminosas. Então, Bhaktivinoda Thakur ele faz uma ressalva. Você não pode ver um devoto pecando constantemente e atribuir a ele esse estado de bhava, tá? Não pode. É acidentalmente, tá? É uma vez, né, isoladamente, tá? Pode se repetir? Pode, mas pode se repetir dentro de um outro contexto isolado, tá? Não é uma coisa que vai se repetir sequencialmente, né, em um curto período de tempo. Do contrário, isso já não é mais, obviamente, um estado de bhava original. Então, existe alguma coisa de errado ali. Tá? Então, no momento em que o Bhakta desenvolve Nishta em Bhakti, ele não terá inclinação para pecar novamente. Tá? Então, imagina, a pessoa que tem Nishta, ela já não tem inclinação para pecar. Imagine quem está em Bhava. Então, ele jamais vai reproduzir um comportamento pecaminoso. Isso pode acontecer por acidente, mas isso não será repetido. Tá? No entanto, enquanto este corpo material existir, existe a chance de uma atividade pecaminosa acontecer de maneira inesperada. Se um devoto que é exclusivamente devotado, né,
se um devoto está exclusivamente devotado à influência de seu bhajana, imediatamente queima até as cinzas todos os tipos de pecados, assim como um fogo facilmente consome pequenos pedaços de algodão. E ele então se torna consciente de não se vitimizar pelas atividades piedosas novamente, tá? De se tornar vítima, perdão, das atividades pecaminosas novamente. Todos os tipos de atividades pecaminosas são dissipadas no estágio de nishta, né? Ou de bhakti ininterrupta, ananya bhakti. Então, devemos ter claramente compreendido que aqueles que se ocupam repetidamente em atividades pecaminosas não desenvolveram este tipo de bhakti ainda, ou seja, não chegaram nem nista. Tá? Então, para se ocupar repetidamente e conscientemente em atividades pecaminosas, enquanto pratica-se Bhakti Yoga, é um nama aparada. Isso irá destruir a Bhakti completamente, né, e colocá-la de lado. Então, os devotos, portanto, devem se manter livre de tais ofensas. Tá? Então, repetindo, aqueles que praticam atividades pecaminosas conscientes, né, eles não estão nem em nishta, estão praticando não a parada, né, e isso pode fazer com que Bhakti seja completamente destruída. Então, devotos devem se manter sempre livres da prática de pecado. Rati é, por natureza, inquieto, ashanti. Ele é morno, vigoroso, bem-aventurado. Aqui são as qualidades de Bhava, né? Bhava deixa o devoto muito inquieto, né? Inquieto no sentido, claro, espiritual, tá? Ele é caloroso, né? Ele é, vamos dizer assim, ele traz um tipo de ele é morno, né? Ou seja, ele traz um calor. Ele é vigoroso e também bem-aventurado, porque ele é perpetuamente cheio de um desejo espiritual de saudade que aumenta a cada minuto. Embora ele produza como é que se fala em português? Esta quentura, né? Na forma de Sanchari Bhavas, tá? Ele é mais refrescante do que milhões e milhões de luas. E ele é saboreado como tão doce quanto um néctar. Muito bem. Então, quando Brajanata e Vijay Kumar ouviram esta explicação de Bhava Tattva, eles ficaram muito surpresos e se sentaram em silêncio por um tempo, absortos em pensamentos de Bhava. Após um certo tempo, eles disseram: Prabhu, a poderosa chuva, né, das suas instruções nectárias criaram um fluxo, uma inundação de prema em nossos corações rachados, como se fosse um chão rachado, né, que depois é inundado pela água. E agora o que devemos fazer? Para onde devemos ir? Nós não podemos compreender nada absolutamente. É muito difícil para nós alcançar Bhava porque os nossos corações estão desprovidos de humildade. Nós estamos cheios de orgulho por conta do nosso nascimento bramínico. E a única coisa que a única coisa que podemos salvar é, na verdade, o seu amor e misericórdias abundante. Se você nos conceder uma gota deste prema sobre nós, podemos certamente alcançar o nosso objetivo. Nossa única esperança é que nós devemos ser capazes de estabelecer
uma relação espiritual com você. Nós somos extremamente pobres, caídos, destituídos, e você é um associado querido de Krishna, sempre supremamente misericordioso. Por favor, seja misericordioso conosco e nos instrua sobre o nosso dever. Vijay Kumar, ele então se aproveitou desta oportunidade e disse: neste momento, Prabhu, o desejo está surgindo em mim para renunciar à vida familiar, né, e obter residência como um servo aos seus pés de lótus. Brajanata é apenas um menino e sua mãe quer que ele se torne grihasta, mas ele não tem desejo para isso. Por favor, nos dê instrução, né, sobre o que é melhor para nós em relação a isso. Babaji disse então: vocês receberam a misericórdia de Krishna. Vocês devem servir Krishna, transformando a si mesmos em chefes de família, né? De chefes de família para chefes de Krishna, né? Ou seja, chefes da casa de Krishna. Todos devem atuar de acordo com as instruções de Chaitanya Mahaprabhu que foram dadas a este mundo. Ele nos ensinou que existem dois caminhos através dos quais nós podemos adorar Bhagavan enquanto estivermos neste mundo. Alguém pode viver como um chefe de família ou como um renunciante. Até que alguém se torne qualificado para renunciar, ele deve permanecer em sua casa e se ocupar ali em serviço de Krishna. Nos primeiros 24 anos dos seus passatempos manifestos, Chaitanya Mahaprabhu manifestou um padrão ideal para um Grihasta Vaishnava. E durante os últimos 24 anos, ele então estabeleceu um comportamento ideal para um Vaishnava renunciado. O exemplo de Mahaprabhu como Grihasta estabeleceu a meta final da vida de um Grihasta. Na minha opinião, você deve permanecer e fazer o mesmo. Você não deve pensar que não se pode alcançar a meta de Krishna Prema dentro da vida familiar. A maioria dos devotos de Mahaprabhu eram grihastas. E até mesmo os Vaishnavas na vida renunciada oram pela poeira dos pés de lótus desses grihasta bhaktas associados de Mahaprabhu. A noite estava avançando. Vijay Kumar e Brajanata passaram a noite inteira no Srivasangam, cantando as glórias de Sri Hari na companhia de outros Vaishnavas. Ao nascer do sol da manhã seguinte, eles então terminaram as suas oblações, as suas práticas, se banharam no rio Ganges e então ofereceram Dandavat Pranams aos pés de lótus de Gurudeva e dos Vaishnavas. Eles então, novamente, praticaram o Sankirtana, tomaram Mahaprashada e retornaram às suas casas após o almoço. Vijay Kumar então chamou a sua irmã e disse: agora Brajanata irá se casar. Então você deve fazer os arranjos necessários. Eu estou indo para Modadruma por alguns dias. Você deve enviar-me notícias quando a data estiver finalizada para o casamento. Eu deverei vir com toda a minha família para contribuir com a cerimônia auspiciosa de casamento. Eu enviarei o meu irmão mais novo, Harinata, aqui amanhã. Ele ficará aqui junto com você para ajudar nos preparativos. A mãe de Brajanata, né, e a sua avó, né, ficaram
se sentiram como se tivessem obtido soberania sobre toda a terra. Ficaram totalmente tomadas por felicidade. E elas então ofereceram a Vijay Kumar roupas novas e alguns presentes e então se despediram dele. Tá? Então aqui termina o capítulo 22. Né? Então, Babaji Maharaj deu a instrução final, que eles deveriam permanecer em casa e que não tem diferença entre você fazer um bhajana em casa ou fazer um bhajana na vida renunciada. Tá? Tudo vai depender do seu comportamento. Existem muitos que estão na vida renunciada que não têm um comportamento adequado, que não têm uma prática adequada e simplesmente se blindam por trás daquelas vestes, né, se fazendo parecer devotos muito avançados. Né? Então, a Bhakti não se mede por nenhuma vestimenta externa. Né? Bhakti se mede pelo nível de apego interno que nós temos. Chaitanya Mahaprabhu dizia, Je Bhaje Shai Boro. Aquele que adora, aquele que tem Bhakti, ele é mais avançado. Não importa se é grihasta ou se é um sannyasi, um brahmachari. Tá bom? Então a gente vai continuar na próxima aula, capítulo 23. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.